Olá, turma! Vamos dar continuidade à nossa componente e, na unidade de hoje, iremos ver a ética na pesquisa e os diferentes quadros de referência e abordagem. Para que a gente possa ter uma localização de onde estamos, então, estamos aqui na unidade 5, nossas referências e as nossas perguntas norteadoras. Nesse momento, nós vamos recapitular alguns dos tópicos vistos nas aulas anteriores. Então, o que vem a ser pesquisa? De uma forma bem sucinta, podemos dizer que uma pesquisa é uma investigação sistemática de construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos e também ela desenvolve, ela colabora, replica, refuta, amplia, elabora e atualiza algum conhecimento existente, servindo tanto ao indivíduo quanto ao grupo de indivíduos que a realizaram, e também à sociedade. Para ser feita a pesquisa, a gente segue uma metodologia que a gente pode estar definindo como etapas detalhadas de um processo de pesquisa que você escolhe para conduzir, para você se conduzir e conduzir a sua pesquisa. E isso não pode ser feito de qualquer forma. É necessário ter um conhecimento. A gente estudou os diferentes tipos de conhecimento. Só recapitulando rapidamente, o que usamos é o conhecimento científico e ele pode ser definido como um conhecimento passível de teste, racionalmente válido e justificável, e que pode ser replicado e alcançado através de estudos, observações e experimentações. Também tem o conhecimento, o senso comum do cotidiano e o conhecimento crítico, que podemos definir como a soma dos saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Então, o que usamos é o conhecimento científico, empregamos uma metodologia para o desenvolvimento de uma pesquisa. E essa pesquisa, de uma forma bem generalizada, ela pode ser classificada em qualitativa e quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela utiliza uma metodologia baseada em números, métricas e cálculos matemáticos. A pesquisa qualitativa, por sua vez, baseia-se no caráter subjetivo. E quanto à natureza, a pesquisa ela pode ser básica e aplicada. Aplicada, ela tem uma ênfase prática na solução de problemas. E a básica é uma abordagem que busca aprofundar o conhecimento em um campo de estudo, visando resolver problemas de natureza teórica. É importante salientar que elas não são excludentes e que podem ser complementares. Cada uma pode conduzir a uma descoberta de princípios relevantes, científicos e de aplicação prática, como nós vimos nas aulas anteriores. E assim, essa pesquisa, ela pode ser realizada de qualquer forma? Além da metodologia, se eu seguir uma metodologia, o conhecimento científico, eu posso prosseguir com a minha pesquisa sem outras preocupações? Uma preocupação bastante importante que eu devo ter é com relação à ética na pesquisa. Então, de acordo com o dicionário, podemos definir ética como um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um grupo de um indivíduo, ou de um grupo social ou de uma sociedade. Então, assim, é necessário que eu tenha a ética não só no meu convívio social, mas que eu também traga essa ética para a pesquisa.
O que vem a ser esses quadros de referências? O quadro de referência a gente pode estar definindo como a combinação entre a teoria e a metodologia que será empregada para a pesquisa científica que eu irei desenvolver. Assim, o quadro de referência consiste em um sistema lógico que permite o enfrentamento do problema-chave. Por exemplo, se você vai desenvolver a sua pesquisa com base na teoria evolucionista e aplicar a metodologia evolucionista, empregando-se o método indutivo e comparativo, você estará aplicando o quadro de referência evolucionista. Dessa maneira, você utiliza a teoria evolucionista e toda a metodologia científica do evolucionismo para enfrentar o problema-chave de sua pesquisa científica. Por fim, é importante mencionar que o quadro de referência é excelente para jovens pesquisadores, pois seguir a teoria e a metodologia de um referencial teórico de alguém que já realizou algo parecido com o que eu pretendo realizar, ou similar a que eu pretendo realizar, é mais fácil e seguro para quem não está acostumado com a pesquisa científica. Então, voltando à questão da ética, tá? A ética na pesquisa, ela está relacionada com a integridade dos métodos utilizados na pesquisa. A idoneidade do trabalho, ela é avaliada pelo rigor na execução dos experimentos e análise, além da clareza e honestidade na exposição dos resultados. Como exemplos de má conduta, podemos citar autoria indevida, por meio de plágio, autoplágio e abuso de autoridade. Conflitos de interesses que podem comprometer os resultados da pesquisa, falsificação na manipulação de dados e resultados, falta de rigor científico, falta de cuidado com a coleta e análise de dado, por exemplo. E, por fim, descobrimento de exigências legislativas e regulamentares. Então, eu preciso seguir também uma ética no desenvolvimento de uma pesquisa. Que critério utiliza-se para saber se você está dentro da ética, dentro da pesquisa, tá? Como que eu posso saber se eu estou, por exemplo, copiando alguém, plagiando alguém? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é um plágio. Plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, texto, música, obra, fotografia, obra audiovisual, entre outras, contendo parte de uma obra que pertence a outra pessoa sem a permissão do autor. No ato de plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. Quais são os tipos de plágio? De uma forma geral, direto ou integral, parcial, conceitual, mosaico e o autoplágio. Vamos definir cada tipo de plágio. Direto ou integral consiste em copiar uma fonte palavra por palavra, sem indicar que é uma citação e sem fazer referência ao autor. O parcial é a colagem, o Ctrl+C, Ctrl+V, resultante da seleção de parágrafos ou frases de um ou de diversos autores, sem menção às obras. A gente costuma dizer que é o texto meio que Frankenstein, que você sai copiando frases, copiando parágrafo de outros autores, de outras escritas, e você não cita essas pessoas.
Conceitual é a utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da original. Mosaico, cópia da fonte diretamente. Muda umas poucas palavras em cada frase ou levemente reformula um parágrafo, sem dar crédito ao autor original. Esses parágrafos ou frases não são citações, mas estão tão próximas de ser citações que os autores deveriam ser citados. Então, você vai lá, copia, né, o parágrafo de uma dissertação, de um artigo, de um livro, você muda poucas palavras e você não cita esse livro, tá? Então, isso é um plágio mosaico. E o autoplágio consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores. Então, não é porque eu escrevi um texto sobre células, e aí esse texto eu publiquei ele na Semana Universitária da Unilab de 2021. E eu estou usando esse mesmo texto para a Semana Universitária de 2022. O que eu estou fazendo é um autoplágio, se eu não citar a referência anterior, tá? Então, para a gente ter uma ideia, esse quadro ele mostra, né, o que vem a ser o plágio, porque ele pode ser, você pode estar tirando os direitos autorais de alguém ou a propriedade industrial. Por exemplo, obras artísticas fazem parte, né, dos direitos autorais. Obras artísticas, músicas, filmes, vídeos. Essa divisão aqui, tá? Me diz que a fotografia ela é mais para os direitos autorais, mas também pode ser uma propriedade industrial, tá? Propriedades industriais, marcas, desenhos, a logomarca também já oscila aqui entre direitos autorais e propriedade industrial. Tá. Mas aí qual é a minha punição se eu fizer isso, tá? Então a gente tem leis, né, a lei com relação aos direitos autorais e industriais, tá? Então, se você fizer isso, você está violando, você está cometendo um crime de violação aos direitos autorais, no artigo 184. Você pode ter uma detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, tá? O artigo 1º, se a violação consistir em reprodução total ou parcial. O segundo, está relacionado com o intuito de lucro direto ou indireto. O terceiro, a violação está relacionada ao que você pode estar oferecendo, um serviço que você pode estar oferecendo ao público, tá? Então, depois vocês podem pesquisar melhor sobre os direitos autorais. E o que pensa a CAPES com relação ao plágio? Quais são as orientações da CAPES? Tá? Então, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, CAPES, recomenda, com base em orientações do Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que as instituições de ensino públicas e privadas brasileiras adotem políticas de conscientização e informação sobre a propriedade intelectual, adotando procedimentos específicos que visem coibir a prática do plágio quando da redação de teses, monografias, artigos e outros textos por parte de alunos e outros membros de sua comunidade.
De que forma que a gente pode saber se eu estou ou se um determinado texto possui plágio ou não? Então, hoje, existem diversos aplicativos que podem ser utilizados para isto. Eu vou apresentar aqui 3 desses aplicativos, que são gratuitos e que vocês podem estar baixando, tá? E é muito importante que vocês façam isso. Para quê? Para que vocês possam verificar, né, se o texto de vocês tem algum indicativo de plágio. E aí você mesmo pode fazer essa correção. Então, tem o Plagios, o CopySpider e o DocWeb. Tá? Todos eles são livres. Como é que mais ou menos funciona? Eles têm mais ou menos o mesmo princípio de funcionamento. Tá? Alguns deles você tem que instalar e outros você pode utilizar diretamente na internet. Você vai pegar o seu arquivo, puxar para dentro desse programa, tá? Então, você puxa o seu arquivo para dentro do programa e vai pedir para ele verificar se tem plágio ou não. Então, os programas, o que eles vão fazer? Eles vão comparar a tua escrita com tudo que eles acham na internet, tá? Com tudo que tem na base de dados dele. E aí ele vai te dizer, né, alguns, o CopySpider, por exemplo, ele te diz o percentual de plágio do teu texto e te diz, inclusive, qual é o site de onde você retirou aquilo, tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse hábito e esse cuidado, essa ética, tanto na pesquisa quanto na escrita. E vocês podem estar verificando isso com programas, tá? Algumas das nossas referências utilizadas. E eu deixo vocês com a frase de Carl Sagan. Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Desejo a todos bons estudos e até breve.